dia, boa tarde, boa noite. Magda Evangelista, cuide tudo um pouco. Hoje eu estou aqui para a gente falar de viagens. Viagens? Isso! Como é bom viajar, gente! Como é bom ter o prazer de poder viajar. Para começar, se inscreva no meu canal, dê o seu like e se gostar, eu sei que você vai gostar, compartilhe com amigos, amigas, inimigos e inimigas. Vamos bater um papinho aqui sobre viagens. Para algumas pessoas que me conhecem agora, pensam que eu comecei a viajar agora, de uns tempos para cá. E não, sempre viajei, desde novinha. Por que desde novinha? Porque o meu pai, ele faz excursões. Então a gente sempre viajou, desde pequena que eu viajo. Então, algumas pessoas devem estar pensando que eu estou começando a viajar agora e não. Eu apenas dei um intervalo longo de viagens para estar voltando agora. E estou voltando com muito amor, com muito carinho, com muito poder. Por quê? Porque foi muito tempo parada, foi muito tempo em momentos de reflexão, foi muito tempo parada por conta das coisas que eu estava sentindo. Eu não estava tendo prazer para poder me divertir, poder viajar, para poder distrair, para poder estar com pessoas, porque cada ano é uma fase que a gente passa. E cada fase é um passo para o futuro. E o nosso futuro a Deus pertence. Então, vamos falar de algumas viagens que eu tive. E que eu tenho o prazer de contar que algumas viagens é muito turbulentas. Acontece várias coisas. Então, todas as pessoas que postam viagens, postam as fotos, postam vídeo, nem tudo são como a gente vê. Vocês já viram essa frase? Nem tudo é o que parece. Então, e eu vou falar de mim, pelas minhas experiências, que cada experiência tem a ver com a pessoa. Então, vou contar para vocês que eu já fui no Paraguai, na Argentina e Foz do Iguaçu quando eu era nova, na minha adolescência. Eu tinha meus 11 anos quando eu estive lá. Então, eu contando para algumas pessoas sobre o que acontece nas minhas viagens, elas me deram a ideia de contar para você as minhas histórias. E eu tô aqui neste vídeo contando algumas das minhas histórias para não ficar muito grande. E no decorrer do tempo, assim, a gente vai contando outras histórias. Até eu contei essa num vídeo que eu já fiz há muito tempo atrás, muitos anos atrás. Quando eu comecei no meu canal aqui, comecei a colocar vídeos motivacionais, eu coloquei eu falei sobre isso. Quando a gente foi para a Argentina, a gente era adolescente e eu tinha um namoradinho. E esse namoradinho, eu era apaixonada por ele, porque eu era muito nova. Comecei a namorar muito nova, 11 anos eu já estava namorando. E a gente teve um período muito grande, né? Por eu ser nova, a gente namorou 3 anos e meio. E foi um namoro muito bom, sabe? O primeiro namoradinho, a gente nunca esquece, igual o povo fala, né? A gente nunca esquece. Mas graças a Deus, assim, terminou, foi muito bom, né? Porque era adolescente mesmo. E foi muito gostoso. Então, nessa viagem eu estava namorando. E a minha irmã também. Então, antes da gente ir para essa viagem, a gente era obrigada a ir nas viagens, porque a gente era nova, era adolescente, não tinha com quem minha mãe deixar a gente. Nós éramos 4 irmãos. Então, eles tinham que levar os quatro filhos, né? Aí, antes de ir, gente, o que a gente chorou, eu
chorei tanto por deixar o meu namoradinho pra trás. Por deixar o meu namoradinho pra trás, porque eu não tava pagando passagem, era meu pai que tava pagando. Então, né, eu tinha que aceitar. E foi muito triste. Então, assim, eu acho que até na metade do caminho, até cheguei em Foz do Iguaçu, eu fui no choro. Fui no choro, mas no choro, sofria, tava sofrendo demais dentro do ônibus. E não tinha nada, assim, que me agradasse, sabe? Tudo que o povo falava, tava enxugando a lágrima. Aí chega no metade do caminho, pronto, passou a viagem. Eu já tô aqui agora, pronto, né? Vamos viajar. Beleza. Vou contar, se alguém já tiver visto esse vídeo, que veja de novo e que sinta engraçado, veja que é engraçado junto comigo. Beleza. Então, quando a gente chegou em Foz do Iguaçu, no Paraguai, aí a gente teve que passar pela alfândega. Aí o que acontece com a gente? Meu pai não sabia, meu pai fazia especial e ele fez esse especial à meia com um homem lá de Divinópolis, que é uma outra cidade perto da minha. Eu moro em Itaúna e essa cidade é Divinópolis. Então, de ônibus dá 1 hora, 50 minutos, 1 hora de diferença. E de carro dá 30 minutos, mais ou menos, 25 a 30 minutos. De moto, 15 minutos chega nessa cidade. Aí, gente, o que acontece? Quando chegou na alfândega, o meu irmão caçula, ele tinha 1 aninho de idade. Então a gente levou ele, falou certidão, tá. Chega lá, cadê certidão do menino? Gente, o meu pai viajava para todo lugar e sempre levou certidão, a gente sempre levou documento. Nessa viagem que era mais longe, outro estado, né? Outro país, né? Porque Paraguai e Argentina é outro país. Então, o que acontece? Cadê certidão? Cadê certidão? A certidão ficou em casa. Aí, como era os donos, né, do especial, gente, eu, ó, todo mundo caladinho, deixando meu pai resolver a situação, pra gente poder passar. E minha mãe, com o bebezinho, né, que era o meu irmãozinho, lá na época, e com a gente quase chorando, porque não queria deixar a gente passar. Então, quando for viajar, tenha os documentos na mão, viu, gente? Não esqueça a identidade para trás, porque não passa. Não passa. Mas eu não sei o que aconteceu. Como ele era dono do especial, a gente conseguiu passar. Depois de muita vergonha, passar muito aperto, a gente passou e bora lá. A gente foi no Iguaçu, foi no Paraguai. Quando chegou no Paraguai, gente, eu vou resumir, senão vai ficar muito grande o vídeo. Quando chegou no Paraguai, a gente foi fazer as visitas, tal. E na época, aqui em Itaúna, pelo menos, Itaúna, Minas Gerais, era a época que o pessoal usava muito loló, sabe? Usava muito loló, mas era proibido. Era proibido na cidade. E a gente lá olhando, foi lá num shopping, aí cheio de perfume, gente cheirando os perfumes, esse perfume mais gostoso. Aí, o que acontece? A minha colega vai e compra um perfume. Meu pai não viu, comprou o perfume, beleza. Quando a gente chegou dentro do ônibus, que a gente foi vir para, acho que a gente ia para Argentina ainda, ou quando a gente ia vir embora, não sei aonde que a gente passou primeiro, mas eu acho que a gente passou no Paraguai primeiro, para depois ir para Argentina. A hora que a gente chega no ônibus, aí que chega gostoso, aí minha colega toda empolgada, né, foi mostrar que a gente comprou algumas coisas, e a minha colega foi mostrar o que ela comprou. Quando ela foi mostrar, meu pai, você tá doida? Volta para trás. Aí teve que devolver o perfume, porque aqui era proibido. Então, quando chegasse aqui, quando passasse na alfândega, a gente ia ser preso. A gente ia ser preso. Aí teve esse transtorno. Beleza. Outra coisa que aconteceu nessa viagem. Então, até aí, 2 coisas já. Vou contando assim, vai ficar sem pé e sem cabeça, tá? Beleza. Quando aí eu peguei, linda, maravilhosa, me achando, né?
eu trabalhava nessa época numa casa bem distante da minha casa, eu ia sempre a pé, e quando eu ia a pé, gastava mais de 1 hora. É de 1 hora a 1h10, mais ou menos. Eu toda linda, maravilhosa, com um lindo relógio no pulso. Gente, e morrer de medo desse roubar o relógio. Por quê? Na época, tava saindo aquele relógio prata quadrado, então quase ninguém aqui na cidade tinha esse relógio. Só nas relojarias e quem tinha um trocadinho a mais, sabe? E tinha esse relógio que saiu. E eu toda metida. Relógio do Paraguai. Mas não queria nem saber. O relógio era lindo, maravilhoso, quadrado, do jeito que eu queria. E eu levei para esse serviço toda linda, maravilhosa, achando que eu estava abafando. Nesse dia, eu faltei de aula para trabalhar, para ir mais cedo, para poder mostrar minha patroa, achando que eu estava fazendo vantagem. Que eu chego lá, misericórdia. Presta atenção no que aconteceu. Que eu chego lá, eu trabalhava na casa, viu, gente? Na casa de família. Então, que eu chego lá para poder trabalhar, já tinha alguém no meu lugar, alguém atendeu, chamou a patroa. A patroa me dispensou. Antes, ela tinha aceitado de eu ir viajar. Mas quando eu cheguei, já tinha gente no meu lugar. Nesse dia, perdi o emprego, fui mostrar o relógio que nem mostrei, porque eu perdi o relógio. Perdi o relógio no caminho, perdi a educação física, eu amava educação física, perdi a educação física, ó, perdi o emprego, perdi o relógio, perdi a educação física e cheguei aqui e meus pais me xingou demais. Me xingou demais porque eu levei o relógio para trabalhar. Olha pra você ver, gente, e eu tinha faltado à escola. Então, assim, nem todas as viagens são perfeitas, tá? Às vezes ficam algumas coisas camufladas. Beleza. Falando dessa viagem aí, quando a gente estava voltando, quarta coisa, só de uma viagem. Quando a gente estava voltando, para aí foi ó, beleza, dentro do ônibus, tal, a gente foi de ônibus, beleza, tal. E quando a gente estava voltando, gente, que carniça! Que carniça dentro do ônibus. E a gente não sabia, todo mundo achando que era catinho de chulé. Gente, o que é isso? Quem tá com esse sapato, beleza? Olhava, ninguém tava com chulé, aquela carniça de chulé, aquela carniça de chulé. Carniça de chulé. Quando a gente foi ver, todo mundo já tava com dor de cabeça. Ninguém tava aguentando, acho que os narizes não tava, os narizes não tava nem funcionando mais. Que a gente foi ver, era que o povo, um monte de gente trouxe aqueles negócios de alho, aquelas tiras de alho. Tava muito barato. Então eles trouxeram aquela tira de alho. Gente, ou as dores de cabeça dentro do ônibus, vocês não sabiam o que a gente fazia, não. Isso aí, gente, é muito bom. Agora é engraçado, mas na época teve dor de cabeça, teve preocupação que a gente ia ficar na alfândega, ou então nós ia ter que voltar, e eram os donos, né, do especial, aí a vergonha que a gente passou. Tá, beleza. Essa viagem é isso, sobre isso, tá?